E aí, pessoal? Bom, no último vídeo eu expliquei que essa competição, quem viaja mais, o pessoal fica disputando quem viaja mais, quem se divertiu mais, quem foi para um lugar mais diferente, que isso me irrita um pouco. Mas então por que eu gosto de viajar? Bom, como eu disse, eu aprendo muita coisa nova. Por exemplo, o Defensa e Justicia, esse time aqui. Esse time é um time da segunda divisão do Campeonato Argentino que subiu para a primeira divisão e estava disputando o título. Estava em segundo lugar disputando o título com o Racing. Ele estava um ponto atrás só, mas no fim das contas perdeu alguns jogos, mas enfim, não conseguiu ganhar o campeonato, mas chegou a disputar o título mesmo. Eu achei isso muito legal, eu comprei uma camiseta do time lá para apoiar o time. Isso é uma coisa que eu nunca saberia se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse ido na Argentina. Então isso é só um dos exemplos de muitas coisas que eu acabei aprendendo nessa viagem. Bom, a gente chegou, né? Obviamente você chega na Argentina, em geral você vai chegar em Buenos Aires, né, você vai chegar no aeroporto de Ezeiza. E a gente conheceu os principais pontos turísticos de Buenos Aires, fomos ao cemitério da Recoleta, fomos à Casa Rosada, enfim, passeamos bastante por Buenos Aires. Perto de Buenos Aires tem uma cidadezinha que chama Tigres. Tigres é uma cidadezinha pequena que fica no delta do Rio Paraná. O Rio Paraná é um rio que nasce no Brasil, né? E faz parte da Bacia do Prata. Olha que massa. O delta é o quê? É um jeito do rio desaguar, certo? Quase todos os deltas, que é um conjunto de ilhas pequenas, são deltas onde o rio deságua no mar. O delta do Amazonas, o delta do Parnaíba, o delta do Orinoco. São vários deltas que desaguam no mar. Paraná é o único rio que deságua em delta, mas deságua no Rio da Prata. É um delta fluvial, ele deságua em águas fluviais. É o único rio do mundo. Nesse emaranhado, nesse labirinto de ilhas, existiam índios ferozes que dificultaram muito as expedições para conquistar o Peru, para conquistar o Império Inca, porque eles eram índios muito combativos. Eu não ia saber disso. Olha que massa. Depois que a gente chegou em Buenos Aires, né, passeamos em Buenos Aires, a gente desceu, a gente foi a Santa Rosa, Neuquén, Puerto Madryn, Puerto Pirâmides. Depois eu vou falar com mais detalhes de cada um desses lugares, mas o que eu fiquei mais impressionado é que a gente alugou um carro e o terreno é muito plano. O terreno é muito plano. Desde que você sai de Buenos Aires, o tempo todo, o terreno é extremamente plano. Bom, e o terreno você vai vendo uns arbustinhos pequenos, espinhoso. É um terreno muito plano e muito semelhante, não muda tanto a paisagem. E aí eu fui pesquisar, e antigamente, né, há muitos anos atrás, toda a região abaixo do Rio da Prata era chamada de Patagônia. E isso para mim fez sentido. Hoje, a Argentina é dividida em províncias. Do mesmo jeito que o Brasil é dividido em estados, a Argentina é dividida em províncias. Então você tem essa divisão, você conhece mais o território. Mas na época, abaixo do Rio da Prata era tudo Patagônia. Por que era chamado de Patagônia? Por causa de uma expedição do Fernão de Magalhães. Para quem não lembra, no começo dos anos 1500, né, mesmo do século XVI, o Fernão de Magalhães ele estava procurando uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E ele navegou toda a costa, desde o Brasil, navegou a costa da América Latina, para tentar localizar uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Ele localizou, a expedição dele foi a primeira expedição a dar a volta ao mundo, teve um monte de tragédia, mas isso não vem ao caso agora. Mas conseguiram achar o Estreito de Magalhães, que comunica o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Enfim, a expedição dele não vem ao caso agora. O que acontece? Eles, no meio da Argentina, né, no meio da costa da Argentina, eles encontraram índios muito altos. Para você ter ideia, os europeus tinham uma média de 1,50, 1,60 de altura naquela época. E os índios que eles encontraram, eles tinham em média 1,80. Tem crânios de índios que chegavam a medir 2 metros. Então, assim, era uma raça de índios muito alta. E ele chamou esses índios de Patagons, porque tem uma novela de cavalaria, né, um livro de cavalaria espanhol, que estava muito em voga na época, que chama El Pigmaleón. E esse livro, né, tinha um dos gigantes desse livro era Patagon. Essa é uma das teorias mais aceitas. Existem outras teorias, mas essa é a teoria mais aceita. E ele chamou esses índios de Patagons. E aí virou Patagônia. Isso é muito legal, né? E saber que o Fernão de Magalhães é português. Ele era um navegador português que estava navegando a serviço da coroa espanhola. Mas esquece isso também, não tem nada a ver. Falando sobre a viagem. Então, apesar do terreno ser parecido, existem diferenças. E eu fui ver as principais diferenças, né, por que se classificavam
algumas províncias como Las Pampas, por exemplo, né? Você tem a província de Buenos Aires e você tem a região da Patagônia. E o que diferencia é principalmente o índice pluviométrico. Para você ter ideia, na Patagônia, o índice pluviométrico chega a 200 milímetros por ano. Você tem uma ideia do que isso significa, do quão seco isso é? No sertão da Paraíba, que é o lugar que tem o menor índice pluviométrico do Brasil, o índice pluviométrico é maior do que 500 milímetros por ano, em média. Então, assim, é muito seco. E em alguns lugares que a gente foi, mesmo a água que eles bombeavam do solo era uma água salobra, não era uma água boa para consumo. Então, na província de Las Pampas, né, que é onde fica Santa Rosa, o índice pluviométrico era mais ou menos 500 a 600. Na província de Buenos Aires, o índice pluviométrico mais ou menos 1.100 milímetros. Então, muda o índice pluviométrico, muda, obviamente a facilidade de ocupar esse território muda, mas ainda assim é difícil. Então, durante essa viagem de carro que eu fiz, eu acabei vendo tanto que o território da Argentina é pouco ocupado. Então você tem muita terra que não é ocupada, não é nem plantação, não é cidade. Eu cheguei a andar 200 quilômetros entre duas cidades. Então é um terreno bem pouco ocupado mesmo, isso eu não sabia que era assim. Eu achei interessante descobrir isso e fui pesquisar os motivos. Enfim, muita coisa. Para não ficar um vídeo tão longo, eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Esse aqui é só para falar as primeiras impressões um pouquinho. Então o próximo vídeo vou falar um pouquinho sobre vinhos e dinossauros para vocês. Espero que vocês gostem dos vídeos, espero que vocês gostem dessa sequência. Um abraço a todos, tudo de bom, até mais.